papelaria, comprei uma folha de papel ao máximo montado, eu acho que o nome você conhece. E ela era folha dupla. E ali eu sentei com a Rogéria, comprei uma caneta Bic vermelha e uma azul, porque na época não tinha marca-texto. E lá eu comecei a escrever todo mundo que eu devia. E aí, eu fui uma série de escritores, eu com eles, eu ajudo contando minha história. Eu tive estoque de milho. Várias vezes, eu dormia sem saber o que tinha sido do galinho. Meus galinhos nunca deixaram de comer. Eu não estou comendo a cesta, comia dois, mas comia. E era uma coisa interessante. Eu tive dois momentos muito difíceis na minha vida. Nós tínhamos uns granjeiros que nos protegiam, que eram os granjeiros menores. Então, eu fui pegar um milho emprestado deles. A gente emprestava um outro, sabe aquela coisa de um vai emprestando, vai dizendo. Um minutinho, pessoal. Eu estou ouvindo um microfone aqui. Tem alguém querendo falar alguma coisa? Não, né? Acho que não. Professor, eu acho que é porque a Marlene está com o microfone ativado. Eu vou só desativar os microfones para ficar melhor, viu? Tá bom. Vou continuar aqui. E um me emprestou milho sem ele saber, lógico, o milho estava contaminado. E as galinhas pararam de botar, fizeram greve. Elas ficaram 3 dias sem botar. Foi assim, no primeiro dia botou menos, no segundo menos ainda, no terceiro zerou. Nesse dia meu sogro chamou e falou, rapaz, para de ser teimoso. Vai vender essas galinhas por aço, que era um comprador de galinha. Acaba com isso, agora o povo vai ter todas. Assim. E aí eu fui num granjeiro, que era o maior granjeiro da época, da cidade, calcei minha cara, eu era pedido comercial dele. Falei assim, Benedito, me arruma 6 mil quilos de ração pronta, eu estou com um problema lá na granja. Vê se é um problema dentro da fábrica e tal. Foi veterinário no Brasil inteiro descobrir. Benedito me emprestou, as galinhas voltaram a botar, no segundo dia botou mais, no terceiro botou, e Deus foi tão bom, acho que ele estava testando a minha fé, elas foram botando até mais do que elas precisavam ter botado. Então, ao longo do mês, elas neutralizaram aquela perca dos 3 dias sem botar. Eu não podia perder um ovo, perdi 3 dias de produção. Vencer o salário dos funcionários, eu não tinha dinheiro para pagar. Em 31 anos, foi a primeira vez e única que eu não tive dinheiro para pagar os funcionários. Na época devia ser uns 20, reuni eles à tarde, falei, olha só, vocês estão vendo o que está acontecendo, eu não tenho dinheiro para pagar, mas quem precisar de alimento pode ir no supermercado Arco-Íris, quem precisar de farmácia pode ir na farmácia Nossa Senhora de Fátima, daqui uns 5, 6 dias eu consigo pagar vocês. A verdade era confiança. E aí, veio 89, ano ímpar. Casei, paguei a minha última dívida. Eu lembro que a última dívida daquela folha de 4 páginas era um acerto de carro, e eu tinha 2 correntes de ouro ali. Eu falei, pelo amor de Deus, deixa eu te dar essas correntes de ouro aqui e acabar com isso. Ele falou, mas como é que nós vamos calcular o preço disso? Eu falei, simples. Pesa na balança de Visola ali no supermercado. Mas quanto custa a grama? Eu falei, pega o estado de São Paulo de ouro, vamos lá ver quanto custa a grama do ouro. Não tinha internet, não tinha nada, era retroativo. E ele aceitou. E ali eu paguei minha última conta, fui para casa ligado. Em 89 eu casei. E aí eu comprei um caminhão novo, mais 4 mil novos. Quando comprei o primeiro terreno, 15 quilômetros de terra, o dia que eu mais usava dinheiro é o dia que mais um caminhão atolava no lugar do barro, na época da chuva. Mas construí a primeira granja, 70 mil galinhas. E aí eu fazia gaiola de dia para os granjeiros ricos e à noite para mim. Aí em 92 eu já tinha uma granja de 70 mil galinhas e eu sonhava com uma granja perto do asfalto. Eu fiz uma granja, beira do asfalto, 30 mil galinhas. E um dia eu chego, porque na parte da manhã eu ficava ajeitando as contas do banco. Né? Na parte da tarde eu ia para a granja. Quando eu cheguei, eu morava num sobrado. Quem que eu encontro na escada? Rogério. Lê. Ligaram lá da granja agora que o galpão caiu. Nossa senhora, gente. Eu falei, agora acabou meu sonho. Imagina, beira do asfalto, metido. Foi fazer um negócio novo que ninguém faz. E ainda caiu. Quando eu cheguei, eu vi que o galpão estava de pé. Tinha caído no outro. E aí nós consertamos de noite, dia de noite. Uma semana estava funcionando. E ali eu aumentei a produção em 50%.
50%, já tinha devolvido a grande do Juarez. E aí eu conheci um senhor Guinaldo, da rede de supermercado Paz Mendonça, do Rio de Janeiro. E vendi um caminhão de ovo para ele muito fácil. E o Rogério era os promotores. A gente começava no Nova Iguaçu e terminava em Alcântara, que era onde tinha as lojas. As lojas eram as primeiras pessoas que iam arrumar os ovos lá. Mas aquilo, aí eu comecei a tirar uma carreta no consórcio, comecei a vender para ele hortifruti granjeiro, batata, o negócio foi crescendo. Só que naquele momento eu estava vendo que todos os ovos estavam numa cesta só. E aquilo não era duradouro. E eu falei, deixa eu voltar para onde eu comecei, que é a produção de ovos. E aí eu fui para a Europa e vi que aquela granja de 70 mil galinhas, que vocês viram que eu fiz, lá já não existia, fazia 40. Era um modelo bem ultrapassado. O galpão suspenso, que para o Brasil existia de mais moderno, estavam despachando lá, fazendo as primeiras granjas automatizadas. E aí eu virei para o dono da fábrica, que era na Espanha, o Pamplona, virei para ele e falei assim, eu não tenho dinheiro para comprar 2. Eu só tenho dinheiro para pagar 1. Mas o senhor tem que me mandar 2. No caso, você tem crédito? Não, é confiança, é cheque especial. É um galpão. Se eu for pagar, e tem uma coisa, se eu for pagar o segundo, você manda o terceiro. Se eu pagar o terceiro, você manda o quarto. E aí nós começamos a primeira granja automatizada do país. Tinha uma rede de supermercado no Rio de Janeiro, dos irmãos Cunha, que era Dallas, Rainha e Continente. E eu queria muito, o sonho de qualquer pessoa era vender para essa rede, que era, além de serem pessoas corretas e honestas, eram grandes compradores. E eu, através, querendo chegar em algum deles, eu consegui chegar no Carlos Cunha, que era dono do Dallas. E aí convidei ele para ir na granja. E ele foi na granja comigo, como cliente. Passou uma semana, ele ligou para mim. Falou assim, a partir da semana que vem, você vai fornecer todas as minhas lojas do Dallas. Eu virei para ele e falei, eu não sei quem é mais irresponsável. Você de me dar ou eu de aceitar. Em 99, chegou o Carrefour, comprou a rede de supermercado dele. E eu virei para ele, como ele disse, falei, ó, você está novo, rico e desempregado. E eu falei assim, vamos vender ovo. Ele falou, eu vender ovo? Eu falei, vamos junto. Junto a sua inteligência de conhecer o supermercado, conhecer cliente, junto a força de trabalho e a minha experiência, vamos fazer uma história junto. E aí nós começamos a maior granja do Brasil, a maior da América do Sul, a terceira da América Latina. Nós construímos o maior galinheiro do mundo. Essa é a nossa história. Primeira coisa, que eu acho que é o primeiro grande aprendizado que eu tive na minha vida, eu era novinho, devia ter uns 13 anos, quando eu escuto um barulho, era um helicóptero chegando. E aí eu virei para o porteiro dessa fábrica, porque eu lembro que ele era um nordestino. Eu falei, moço, quem que você toca? Ele virou e falou assim, é do dono. Eu virei para ele e falei assim, nossa, eu queria ser filho desse dono. Ele virou para mim e falou assim, menino, não queira ser filho de ninguém não, queira ser você. Eu sempre plantei muito trabalho, porque para mim o único lugar de sucesso dentro do trabalho é funcionário. Eu sempre tive muita gratidão e sempre tentei ser o mais honesto possível. E eu colho o que eu plantei, porque quem planta jaca não colhe abacaxi. E é isso, pessoal. Isso aqui é a história. Bem-vindo, Carlos. Bem-vindo à nossa aula. Pessoal, essa história do Felipe, por que eu quis mostrar essa história para vocês? Porque eu acho que assim como o Felipe, todos nós que estamos aqui hoje, que a gente acordou cedo, que a gente veio aqui para essa aula, a gente tem um objetivo, né? A gente tem um objetivo muito claro. E sempre a gente vai se encontrar num momento de dificuldade. Isso aí é absolutamente normal. Eu queria até compartilhar um pouco da minha história com vocês em relação à confeitaria. Que quando eu comecei na cozinha, que eu pensei em gastronomia, a gastronomia para mim era um sonho muito distante. Eu tinha me formado no ensino médio, queria fazer gastronomia numa casa que não tinha ninguém ligado à gastronomia, que não tinha ninguém que mexia com cozinha, todo mundo queria saber da área da saúde. Então, assim, mas sempre fui muito bem apoiado. Porém, o apoio era aquele apoio mental, eu não tinha um apoio financeiro. Eu queria muito fazer gastronomia, mas eu não tinha como investir num curso de gastronomia na época, eu não tinha como pagar num curso de confeitaria, eu não tinha como fazer. A única coisa que eu podia fazer era pegar a internet e estudar.
e fazer alguma coisa, ver, pesquisar, baixar os livros e estudar. Para eu conseguir ter o meu curso de confeitaria, o meu curso, na verdade, foi mandar currículo para restaurante pedindo emprego, nem que fosse de auxiliar, que fosse para lavar louça, que fosse para fazer o que for. Eu queria estar dentro de um restaurante, eu queria saber como é que funcionava uma praça do restaurante, como é que funcionava o trabalho dentro de um restaurante, para eu poder trabalhar, para eu ter a oportunidade de saber o que era gastronomia de fato. E eu comecei na cozinha quente, no restaurante aqui em Fortaleza, e consegui uma vaga de chefe de cozinha num hotel aqui de Fortaleza, um hotel 3 estrelas. E assim, para mim aquilo ali tinha sido o ápice para mim, né? Poxa, agora sou um chefe, né? Crente eu que um cargo construiria um profissional, mas na minha cabeça não, eu sou um chefe agora. E aí fiquei ali naquela vaga, passei 7 meses e no final do 7º mês, e foi nessa vaga que eu conheci a confeitaria, porque o hotel ele só fornecia café da manhã, então eu comecei a ter esse convívio com bolos, com tortas, com salgados, e eu me apaixonei pela confeitaria ali de primeira. Então, assim, nesse hotel, na vaga de chefe, eu comecei a me sentir amargurado. Eu comecei a realmente até a chegar a ter sintomas do que eu pensava na época que seria depressão, por estar acordando às 3 horas da manhã, tendo que sair de madrugada para ir trabalhar, para estar chegando no hotel às 5. Então, assim, minha cabeça... E eu não estava fazendo o que eu sentia prazer, porque eu tinha me apaixonado pela confeitaria e eu não estava exercendo confeitaria lá. Eu estava exercendo cozinha quente, né, que eu gosto muito também, mas eu tinha um sonho muito grande na confeitaria. E aí surgiu uma vaga aqui numa empresa aqui em Fortaleza e eu mandei. Eu não queria saber o que era, se era auxiliar, se era para lavar louça, se era eu queria estar dentro de uma confeitaria agora. Eu queria fazer confeitaria. Então eu joguei a vaga que eu estava lá naquela época de chefe de cozinha para ir trabalhar como auxiliar de confeitaria numa loja aqui em Fortaleza, né, que foi o mercado do café. O mercado do café foi uma das minhas maiores escolas, porque lá é que eu tive que realmente ralar, penar para aprender na marra, aprender no bruto, pegar um livro, ir para a cozinha e usar aquela cozinha de laboratório, sem curso, nada. Então foi no tapa mesmo, no tapa. 2 anos depois, eu estava chefiando a cozinha do Alice's Buffet, a confeitaria do Alice's Buffet, que é um dos maiores buffets que a gente tem aqui em Fortaleza. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Que a gente vai passar por muita dificuldade. Essa crise que a gente está passando do Covid é um negócio muito complicado, muito delicado, mas a gente consegue passar isso. A gente consegue passar por cima disso. A gente não tem que baixar a cabeça debaixo do lençol e esperar as coisas passarem. Que esse momento é o momento da gente se reinventar, é o momento da gente estudar, da gente pesquisar coisas novas, da gente saber como é que o mercado está funcionando. E a gente tem que surfar nessa onda, porque dentro de toda crise, a gente vai conseguir, se a gente pesquisar bem direitinho e a gente olhar ela com cautela, a gente acha uma oportunidade. E essa oportunidade que eu digo não é nem só ambição de simplesmente ganhar dinheiro, mas da gente conseguir fazer o nosso negócio prosperar. Tá? Era essa a mensagem que eu queria passar para vocês. Vocês são muito vencedores só de vocês estarem aqui nesse momento, ter acordado cedo e estarem aqui nessa aula. Teve gente que também, infelizmente, não pôde vir participar da aula por outros motivos, não sei, mas que também são pessoas bacanas, trabalhadoras, e eu tenho muita certeza que todos vocês que estão matriculados nesse curso, vocês têm muito potencial e muita vontade de aprender. E o que eu quero aqui é realmente passar o máximo que eu puder para vocês. Mas para isso eu preciso que vocês sejam presentes, eu preciso que vocês estejam comigo, né? Para que a gente consiga ter o máximo de alunos aqui nessa turma e que assim a gente consiga compartilhar o máximo de informações possíveis. Vou continuar a aula, falei para caramba aqui, vou dar uma revisada no conteúdo e eu queria só avisar que a próxima aula vai ser bem diferente, porque a próxima aula a gente vai estar falando de massas. E não queria que fosse uma aula nesse formato aqui só com slides. Eu quero que realmente vocês vejam a produção. Então, a próxima aula eu vou estar preparando uma pizza com vocês. A gente vai fazer uma pizza ao vivo, câmera gravando, eu preparando aqui com vocês. E durante essa aula de pizza, eu vou falar sobre farinha de trigo, vou falar sobre glúten, fermentação, tipos de massa, tudo que a gente precisava ver na aula, narrando durante esse processo da pizza, beleza? Agora, vamos lá para revisão. Vamos passar aqui, vou compartilhar minha tela. E aí a gente viu já sobre profissional confeiteiro, o que é um profissional confeiteiro, né? Vimos também sobre higiene alimentar, é o primeiro slide aqui que eu vou tirar para vocês, que é o de higiene alimentar. Não vou estar passando tudo que a gente viu, até porque cada um foi uma aula. Então, vou pegar alguns minutinhos, alguns pontos específicos aqui
que eu acho mais interessante a gente estar trabalhando de cada um desses temas, tá? Vamos lá. De higiene alimentar, a gente viu nas nossas aulas anteriores o processo tanto de conservação dos alimentos, preparo dos alimentos, lavagem e higienização desses alimentos, tá? Até a forma de porcionamento, como esse alimento deve ser guardado, como ele deve ser manipulado. Deixa eu ver aqui o slide que a gente tem aqui de higienização. Peraí, vamos lá. Boas práticas profissionais, manipulação. Vamos lá, bacana. Higienização, né? O que a gente precisa saber aqui desse tópico de higienização de alimentos? A gente precisa entender que sempre que a gente comprar hortifruti, leguminosas, frutas, a gente precisa higienizar. Por quê? Primeiro, para desinfectar esses alimentos, né? Tirar qualquer matéria orgânica e qualquer matéria física mesmo, uma pedrinha, uma areia, uma terrinha, quanto um micro-organismo, né? Uma bactéria, um fungo que esteja presente ali na casca daquele alimento, ou simplesmente na terra que estava em contato com esse alimento. Então, a gente precisa fazer a lavagem e a desinfecção desse alimento. Frutas e verduras em geral, a gente vai precisar fazer essa desinfecção. E essa desinfecção a gente consegue estar fazendo com uma solução de hipoclorito de sódio, né? Que ele é a mesma solução que a gente encontra na água sanitária que a gente tem em casa. A água sanitária é muito importante para que a gente esteja usando ela para desinfecção, ela precisa ser apenas hipoclorito de sódio. Ela não pode ter nenhum aromatizante ali, ela não pode ter cheiro. Se ela tiver algum cheiro forte, a gente já não deve usar. Nos supermercados hoje em dia, e em lojas de produtos de limpeza, a gente já encontra um produto específico para cozinha, justamente para que não aconteça uma contaminação química, né? Um agente químico que a gente não poderia estar ingerindo em contato com o nosso alimento, tá bom? Vamos lá. Limpeza. Limpeza é a operação de remoção de substâncias minerais ou orgânicas indesejáveis, tais como a terra, a poeira, gordura e outras sujidades. Nesse momento aqui da limpeza também, da lavagem do alimento, é que a gente vai estar conseguindo também remover parte do agrotóxico que está em contato ali com a casca do alimento. Então, é muito importante essa lavagem também, não só para desinfecção, mas também para remoção do agrotóxico, que normalmente ele fica presente na casca e quando a gente consegue lavar ela com mais cuidado, parte desse agrotóxico a gente consegue eliminar com água. Por isso que é tão importante a parte da lavagem. Já a desinfecção é a operação de redução por método físico ou agente químico, tá? Do número de micro-organismos em nível que não comprometa a qualidade higiênico-sanitária do alimento. Então, a gente vai tentar eliminar o máximo de micro-organismos ali para que aquilo não venha prejudicar a quem vai consumir aquele alimento no futuro. Beleza? Vamos para frente. Manipulação e manipuladores. Aqui é justamente referente. A gente vai estar falando sobre a diferença de manipulação de alimento e dos manipuladores e de toda a cadeia ali alimentícia, né? Desde os fornecedores, desde do cultivo, na verdade, das hortifrutis, das matérias-primas em geral, em relação à cozinha, até o profissional que vai trabalhar diretamente com o alimento. Então, toda essa cadeia produtiva são os manipuladores. Tá? Vamos para frente que eu quero falar mais ali, boas práticas profissionais. Era um vídeo sobre lavagem de mãos, a gente vai avançar um pouquinho. Lembrando, Loislene, que essa aula completa, ela tá lá no YouTube, beleza? Então tem como você assistir ela na íntegra, tá bom? E eu recomendo muito que você assista todas as outras aulas. São aulinhas ali que elas vão ter duração de 50 a 60 minutos, é bem rápido. Então tire um dia na semana para estar assistindo cada uma das aulas que vale muito a pena, tá bom? Vamos lá. Cores na cozinha. Cores na cozinha, normalmente a gente encontra essa diversificação de cores em relação às tábuas de corte, e em alguns casos até em relação ao punho da faca, né, a bainha da faca. Essas cores acontecem para que a gente consiga separar cada tipo de alimento na sua tábua de corte específica, para que isso não gere contaminação cruzada. Falo já o que é essa contaminação cruzada. Mas dentro das tábuas de corte, e é muito importante a gente memorizar e a gente aprender esse tipo de coisa, para que quando a gente comece as nossas aulas práticas, a gente não se perca na hora da nossa produção na cozinha. Então, caso eu estou lá
Ô, Marlene, queria agora que você cortasse um frango ali para a gente, filetasse um frango, desossasse. Qual é a tábua que você vai escolher para filetar esse frango? Ah, tá sem áudio. Liga o áudio de vocês. Pode ligar o áudio de vocês. Pode ligar o áudio que aí eu quero vocês falando comigo. Clica aí na telinha, pode ligar o áudio. Lá não tem problema não. Então, durante a nossa aula, durante a nossa dinâmica de aula, normalmente a aula em grupo, a gente vai estar se dividindo em grupos, e esses grupos, cada um... Hello? Olá! E aí, a moça? Tudo bom? É sua filha, Marlene? Oba. Ei, Marlene. Tá me Oi. ouvindo? Tá me ouvindo? Vamos lá. A gente está dentro da nossa cozinha agora. A gente está no nosso prato. Eu pedi para você dar um frango para mim. Você vai escolher qual tábua dessa aqui. Ai, tá horrível, ó. Não, então tá bom, deixa. Pode, porque às vezes fica muito áudio ligado e aí acaba comprometendo um pouco a conexão. Pode desligar o áudio, a gente continua. Vamos lá, vamos continuar. Então, as cores da cozinha, elas existem justamente para que não gere contaminação cruzada e para cada alimento seja porcionado no seu material específico, tá bom? Tábua vermelha para carnes vermelhas, tábua azul para frutos do mar, tábua amarela para frango e tábua verde para frutas, verduras e leguminosas. A branca, ela pode ser usada para queijo, chocolates, pães, beleza? Vamos lá para frente, que a gente vai falar agora sobre contaminação cruzada, que é a tal dessa contaminação cruzada, né? Vamos lá. A contaminação cruzada, o que é? Né? A contaminação cruzada, ela se dá no momento em que utilizamos o mesmo utensílio para a preparação, corte, funcionamento e etc. de outro tipo de produto. Então, eu estou cortando um produto aqui como uma carne e depois utilizo essa mesma faca, essa mesma tábua para estar cortando um legume. Então, caso essa carne esteja infectada, eu vou estar contaminando o legume. Ou então, uma outra tipo de carne. Se eu estou cortando uma carne vermelha, que provavelmente está com algum probleminha ali com micro-organismos, está estragada, alguma coisa do tipo, e eu vou cortar depois um frango, uma carne branca, eu estou passando aquela cultura de bactérias para o frango, né? Eu estou contaminando o frango também. Porém, a contaminação cruzada também, ela acontece simplesmente quando todos os alimentos eles estão bons para o consumo, eles não estão com problemas não estão infectados, não estão com micro-organismos, e aí um exemplo, eu corto uma carne na mesma tábua, com a mesma faca, e depois eu corto uma verdura que vai ser servida crua. Então, ali eu estou pegando toda uma cultura de bactérias que ela é normal da carne, a carne não está infectada, aquela cultura de bactérias é algo natural da carne, e eu estou passando aquela cultura para um legume, uma folhagem que não é natural dele. Então, naquele momento, eu estou gerando uma contaminação, aquela cultura ali de bactérias ela vai se multiplicar naquele alimento vegetal, caso ele não for depois desinfectado. Ela vai se multiplicar e aí vão se tornar milhões dentro daquele alimento e ele vai se contaminar, ele vai gerar um prejuízo para quem for ingerir ele e nesse caso a carne nem estava infectada, mas por ser uma cultura de bactérias diferente e que aquele alimento não passou por um processo de cozimento para a remoção dessas bactérias, ele vai ser prejudicial à saúde. Então, a separação dentro da cozinha em relação a utensílios na hora de manipular esses tipos de alimentos é muito importante para que não gere contaminação. Vamos lá, vamos continuar, tá? Quais as principais fontes de contaminação do alimento? Né? A principal fonte de contaminação é a manipulação incorreta do alimento, seja na produção, na colheita ou no transporte. Então, eu falei até na aula de higiene alimentar sobre a cadeia produtiva da alimentação, que a cadeia produtiva da alimentação está lá desde o produtor, do cara que está plantando o alface, está plantando a cenoura. A partir do momento que ele passa para o supermercado, lá no supermercado vai ter alguém que vai pegar esse alimento e vai colocar nas prateleiras, desde o momento até que o fornecedor comprou do supermercado ou o atravessador comprou do supermercado e levou para dentro da nossa loja, dentro da nossa confeitaria. Todo mundo que teve contato
com esse alimento faz parte da cadeia de produção, são manipuladores de alimento. Tá? Então, na produção, a utilização de pesticidas ou adubos impróprios durante a colheita pode gerar uma contaminação, no caso agrotóxicos, né? Os agrodefensivos, eles usados de forma incorreta, sobre quantidades maiores, ou até agrodefensivos, agrotóxicos que não são legalizados ou que são impróprios para o consumo, se forem utilizados, podem gerar uma contaminação química. Um agente químico vai estar presente no alimento, que normalmente é difícil de ser removido. Eu estou brilhando, né, na luz aqui. Bateu uma luz solar ali agora, eu estou que nem os vampiros do crepúsculo. Deixa eu me ajeitar aqui. E aí vai gerar uma contaminação química naquele alimento. Na colheita, mais estocagem, local contaminado por pragas ou agentes químicos, né? Na colheita também, mesmo processo, a hora que saiu do campo e que vai ser estocado em pallets, em caixas, se essas caixas não estão bem higienizadas, andou uma baratinha ali por cima, andou um rato, andou algum bicho ali, normalmente em produção, de açaí, que a gente costuma também comer muito. Tem um bichinho que é o chamado barbeiro. O barbeiro é o triatoma, né, mãe? Minha mãe é bióloga, que deixa eu até pescar para ela. É o triatoma infecto, né? É o nome científico do barbeiro. E aí o barbeiro, ele causa uma doença chamada doença de Chagas. Então, normalmente, ali na hora que saiu o açaí, colheu da árvore, colocou em caixas, e aquele açaí estava com esse barbeiro, se chegar na hora na loja, esse açaí vai ser processado para ser transformado em polpa. Se não tiver uma lavagem correta desse açaí, uma desinfecção desse açaí, pode ser que um barbeirinho que estava lá na colheita passe pela máquina de moagem e contamine toda a produção do açaí. Então, as pessoas que consumirem aquele açaí, por mais que ele foi congelado, vão se infectar. E a doença de Chagas, ela é uma doença que ela faz crescer o coração. É uma doença muito, muito, muito complicada. Então, a gente tem que ter muito cuidado, tanto no alimento que a gente vai preparar, que a gente vai passar para o nosso cliente, para o nosso comensal, tanto quanto o cliente que a gente vai comprar. Se a gente não tem total controle da produção daquele alimento, a gente precisa pesquisar sobre ele. Então, dentro das confeitarias, dentro dos hotéis e dos restaurantes, normalmente existe a cotação de fornecedores em ranking. O que a gente faz? A gente analisa fornecedor por fornecedor, a gente verifica os alvarás, né, se eles estão aptos a realmente produzirem aquele tipo de alimento ou fornecerem para a gente aquele tipo de alimento. E aí a gente consegue até fazer visitas técnicas, ir até o fornecedor e conhecer a estrutura de galpão que eles têm, conhecer a produção. E isso aí parece ser um negócio muito absurdo no nosso app, mas eu compro alface do fornecedor X, eu vou ter que ir lá conhecer ele. É muito interessante que sim, porque muitas das coisas que acontecem hoje, uma das coisas principais por fechar um negócio hoje no Brasil de alimentação é justamente a falta de cuidados na hora da manipulação do alimento. Então, um local sem estrutura para trabalho, um local que não tem cuidado na hora de preparar e problemas com infecção alimentar, é o que mais fecha restaurante, fecha bar, fecha confeitarias hoje em dia. Então, a gente precisa realmente ter muita atenção, porque nós, profissionais da confeitaria, nós, profissionais da gastronomia, estamos lidando com vidas, né? A gente lida com saúde pública. Então, é muito interessante que a gente venda saúde para essas pessoas, tá? Vamos seguir. Deixa eu passar aqui. Temperaturas, que é muito importante, que é o último tópico que a gente vai falar aqui sobre a nossa higiene alimentar. Então, a gente viu lá todo o processo de manipulação de desinfecção para que o processo de desinfecção elimine completamente os micro-organismos e também a separação dos equipamentos de cozinha para que isso também não gere contaminação cruzada, tá? E aí a gente tem uma outra forma de eliminação de micro-organismos, que é justamente o processo de cozimento. Então, vamos lá. O armazenamento e o cozimento, né? O armazenamento do alimento e o alimento depois de manipulado, ele só tem duas condições em que ele pode ficar. É em baixa temperatura, congelados, né, ou resfriados, ou em altas temperaturas, cozido e mantido, né, em uma alta temperatura de pelo menos 60 graus. Ele nunca vai poder ficar em temperatura ambiente. Os alimentos eles têm um limite
ali para ficar em temperatura ambiente, que é de 2 horas. Então, se eu manipulei um alimento, vamos supor, eu preparei um frango para o recheio de uma coxinha da minha produção. O que eu vou fazer com esse frango? Eu tenho 2 opções. Ou eu faço a coxinha logo, frito e sirvo, tá? Ou eu congelo esse frango para o uso futuro. Então, eu posso simplesmente, sim, produzir o meu recheio, desfiar o meu frango, preparar o meu recheio e depois congelar, que aí eu vou conseguir manter ele ali bem entre 15 e 20 dias congelados. Agora, eu não posso deixar esse frango em temperatura ambiente. Caso eu deixe em temperatura ambiente, ali as bactérias que estão no próprio ambiente, por mais que ele não esteja contaminado, as bactérias que estão no ambiente, elas vão ali se instalar no frango e elas vão começar a se multiplicar. A multiplicação delas é muito rápida. Então, passando de 2 horas em temperatura ambiente, a quantidade de bactérias multiplicadas ali, ela já é suficiente para causar algum desconforto alimentar, uma infecção numa pessoa. E como é que eu sei que o alimento está infectado, Wellington? Você nunca vai saber. Quando o alimento já apresenta cheiro, já apresenta odor, já sente aquele cheiro característico de estragado, ali não é que ele está estragado, ali ele está no ponto de te matar. Então, assim, cheiro, odor, aparência não são indicativos de contaminação, tá? É só quando realmente está muito contaminado, quando ele ali já passou do ponto ali que já não pode ser consumido de forma alguma, senão se você comer, morreu. Então, é muito importante que para a gente tenha segurança na hora da gente vender o nosso produto, que a gente siga essas normas, ou congelado ou quente, tá? Nunca em temperatura ambiente. Mas, Wellington, produzir minha coxinha. Minha coxinha está pronta e eu vou botar para exposição na minha loja. Como é que eu faço? Aí você vai colocar numa estufa, e essa estufa vai manter aquela coxinha aquecida acima de 60 graus. Aí não vai ter problema, porque ela vai estar quente sempre, tá? Vamos para frente. Temperaturas, beleza. Finalizamos aqui a nossa revisãozinha de higiene alimentar. E uma das coisas que eu queria falar também, que está relacionada à higiene alimentar, são as técnicas de conservação de alimento. E as técnicas de conservação de alimento, elas variam pra caramba dentro da gastronomia. A gente tem a técnica de salga, que a gente conhece muito pela carne de sol, né? A carne seca, que é um processo em que a carne recebe uma camada grande de sal, esse sal desidrata, retira a água da carne, e 2 coisas que as bactérias e os micro-organismos em geral eles precisam para se multiplicarem é umidade e temperatura. A temperatura ambiente, essa temperatura que a gente tem aqui entre 28 e 30 graus, é essencial para eles. Aqui é uma festa, né? É uma estufa para eles. Eles ficam mortos de felizes. É por isso que quando chove, você já sentiu aquele cheirinho de mormaço? Quando chove, sobe logo aquele cheiro característico. Aquilo ali é as bactérias inúmeras que estão no solo recebem água, e essa água é o que elas estavam precisando naquele momento, umidade. Essa umidade gera uma proliferação ali quase que instantânea dessas bactérias, e o vapor de água sobe toda essa cultura para o ambiente. E aí a gente sente aquele cheiro. Aquele cheiro é justamente das bactérias que estavam em solo, né? O tal do mormaço. Por isso que tem muita gente que fala, não pode pegar mormaço porque fica doente. Fica doente de fato. E ali não é um processo por osmose, não. O negócio existe porque realmente existem bactérias no solo e ali a gente está inalando elas literalmente, né? E por isso a gente precisa ter muito cuidado em relação às temperaturas. E existem as técnicas de conservação. Uma técnica muito comum que a gente consegue encontrar na cozinha é a técnica de branqueamento. O que é essa técnica? Quem que assiste essa técnica? Então, eu joguei até no grupo um vídeo sobre isso que eu acho muito interessante, que é uma das principais técnicas de conservação de alimentos, que ela serve normalmente para leguminosas mais durinhas, como a batata, tubérculos, né, em geral, batata, macaxeira, cenoura. Então, tudo isso é muito bacana. A gente, brócolis também, folhas em geral, elas podem ser branqueadas. Branquear a gente vai cortar, a gente vai porcionar o alimento. No caso, a batata, a gente pode porcionar ela em palitos, a gente pode porcionar ela em cubinhos, da forma que a gente vai utilizar no nosso preparo. A gente porciona a batata, corta, né, faz o corte dessa batata. Em uma água fervendo, a gente vai colocar esse legume lá por 3 minutos. Cozinhou por 3 minutos, a gente vai remover e vai dar um choque térmico em água gelada. Esse choque térmico aí,
ele ajuda a preservar tanto as propriedades nutricionais nutritivas daquele alimento, tá? Quanto também aspectos enzimáticos, como coloração, mantém a coloração do alimento, mantém a textura, tá? E mantém também a vida útil dele, o shelf life dele por mais tempo. Então, se vocês podem fazer experiência na casa de vocês. Peguem 2 batatas. Uma batata você vai cortar ela em palitos e vai congelar, simplesmente. E a outra batata, você vai fazer o branqueamento. Vai ferver na água, 3 minutinhos, tirou da água e deu um choque térmico nela. Seca ela com um paninho, coloca no potinho e congela. Coloquem essas 2 batatas no congelador. Vocês vão ver que daqui a uma semana, a batata que foi congelada sem processo nenhum, ela já vai estar meio esquisitinha, meio murchinha, meio estranhinha, e a batata que foi branqueada vai estar perfeita. Deixa por um mês e depois analisa entre uma e outra. Então, por mais que a gente congele o alimento, isso não significa que a gente conservou, a menos que a gente faça o congelamento da forma adequada, beleza? Vamos lá para frente agora. Eu vou finalizar aqui higiene alimentar e aí eu vou passar aqui agora para nossa, deixa eu tirar aqui, técnicas, primeiras técnicas. E vamos compartilhar aqui para a gente finalizar em primeiras técnicas. Por que essa aula de primeira técnica também é uma aula que eu considero muito importante? Justamente para a comunicação na cozinha. É muito importante que a nossa comunicação na cozinha ela seja muito clara. Um exemplo, Loislane, você está lá na sala de aula, você preparou um brigadeiro lá na sala de aula. Na hora de te retirar essa panela de brigadeiro, você vê que você vai ter que passar por um corredor de alunos até chegar no ponto de descanso desse brigadeiro. Um exemplo, você fez aqui na panela, mas tem que levar para a bancada. A comunicação ela é essencial para que na hora que você retira essa panela do fogo, você não queime nenhum dos alunos. Então, uma simples palavra como quente já resolveu o problema. Então, comunicação dentro da cozinha, normalmente ela é muito simples e muito objetiva. Justamente que ela vai dizer exatamente o que você precisa fazer. E na hora dos cortes, a gente sabendo o nome dos cortes facilita a comunicação quando a gente também está lidando até com funcionários, com a nossa equipe, com nossos colegas de trabalho. Então, um exemplo. Eu estou aqui na cozinha, eu preciso produzir um fundo de legumes e aí eu preciso que vocês preparem esse fundo de legumes e eu vou falar. Eu preciso da cebola cortada em brunoise, eu preciso da batata cortada em julienne, eu preciso de uma couve cortada em chiffonade. É uma comunicação clara e você sabendo o que é cada um desses cortes, fica muito objetivo a comunicação, fica muito clara. Então, eu não preciso explicar o que é o chiffonade quando eu estiver na cozinha, se vocês já souberem. É muito mais fácil do que eu falar. Eu queria uma cebola picadinha. Tá, mas o que é picadinho? É picadinha grande, é picadinha média, picadinha pequena? O que é esse picadinho? Não, é brunoise. Brunoise eu sei que são cubinhos entre 2 e 3 milímetros, são cubinhos bem pequenos. Então, eu já sei o que é, eu já consigo executar aquele comando de uma forma mais objetiva. Com isso, a gente ganha tempo, né? Então, vamos lá. Tipos de corte e os tipos de corte mais clássicos, né? Os mais comuns que a gente encontra. Todos esses cortes aqui, provavelmente, vocês fazem na casa de vocês no dia a dia, né? São cortes super normais. A única coisa que a gente vai entender é a nomenclatura que está ali por trás deles, né? Que é os 3 mais comuns. O brunoise, julienne e o chiffonade. Julienne ou juliana, né? É uma técnica de corte bastante utilizada na cozinha, é mais comumente usada quando há necessidade de obter tiras finas de determinada hortaliça ou fruta, e esse corte deve ter no máximo 4 centímetros de comprimento. Esse negócio de centímetros é um negócio que eu não vou cobrar de vocês e que também é interessante a gente estudar e saber o processo, mas também não precisa ficar muito formatado nisso, até porque na hora do corte, do porcionamento, a gente não vai pegar uma régua e botar no alimento e porcionar, não. Então, assim, em relação a centímetros, é só para a gente ter uma noção do tamanho desse corte, mas também não precisa se prender exatamente a isso, não, beleza? Vamos lá para frente. Brunoise ou cubos pequenos, né? O brunoise é esse cubinho pequenininho que ele é entre 2 milímetros e 3 milímetros. É pequenininho, um cubinho também não se prende a esses tamanhos, tá? É uma técnica de corte utilizada quando há necessidade de se obter cubos bem pequenos de uma determinada fruta ou hortaliça. Para se obter esse padrão de corte, primeiro o alimento no sentido, para se obter esse padrão de corte, primeiro corte o alimento no sentido
do comprimento a julienne. No caso, a gente já preparou o corte julienne, que é em tirinhas, né? A gente prepara esse corte julienne, faz as tirinhas do alimento, tá? E em seguida, a gente vai cortar esse alimento em paralelo ao julienne e a gente vai conseguir ter o brunoise. Então, o brunoise nada mais é do que aquele corte julienne que a gente preparou lá em cima, em tirinhas, depois insere cortado em cubinhos. E aí a gente conseguiu chegar no brunoise. Beleza? Concassé, essa é uma técnica muito comum, utilizada principalmente para tomates, que nessa técnica, o tomate, a gente consegue remover a pele por completa do tomate para a gente fazer um fundo, para a gente fazer um molho, para a gente fazer um extrato, tá? E essa técnica consiste no seguinte: água fervendo, também, assim como a técnica de branqueamento, a gente faz cortes no tomate, no sentido de uma cruz no tomate inteiro, tá? Esse corte é superficial, só pegando a pele, e daí a gente mergulha esse tomate lá em água por aproximadamente 2 a 3 minutinhos. Esse é o tempo suficiente para que essa casca ela saia do tomate, ela se desprenda do tomate por completo. 2, 3 minutinhos é o suficiente. Viu que a pelinha do tomate deu uma leve curvada, retira da água, leva para água gelada. Nesse momento vai ser fácil tirar a casca do tomate como se você estivesse descascando uma banana. Então fica muito simples, muito tranquilo de fazer. É um corte muito comum também para remoção da pele do tomate. Tá? Vamos para frente. Chiffonage é um corte que ele é normalmente utilizado em folhagens. Tá? É um corte que normalmente a gente faz quando a gente vai preparar aquela feijoada, que a gente faz aquela couve refogada para feijoada, enrola a couve toda e corta ela toda em tirinhas. É o corte chiffonage. A única diferença desse corte é que ele recebe esse nome, e o nome chiffonade é justamente para que seja fácil a comunicação na cozinha, né? Todos os nomes, todas as técnicas que a gente aprender e nomenclaturas de utensílios e de técnicas, elas servem para facilitar a comunicação, tá? Vamos lá para frente. Parisienne ou nuisette, que é esse corte feito com o boleador. Normalmente esse corte também é feito em tubérculos, tá? E também em decorações de frutas, para uma salada de frutas. Existe esse instrumento aqui, que se chama boleador ou se chama nuisette, tá? E ele é removido, ele é feito cortes circulares, né, no alimento, seja no tubérculo. Esse tubérculo, você não consegue aproveitar muito dele com esse corte, obviamente, mas depois ele pode ser reutilizado no purê, pode ser reutilizado até num branqueamento, depois cortado esse tubérculo todo, feito um branqueamento para depois no futuro ser preparado uma sopa, um fundo de legumes ou coisa do tipo, né? Na confeitaria nada se perde, na gastronomia em geral nada se perde, tá? E aqui a gente chega numa parte também relacionada a métodos de cocção, tá? Deixa eu avançar aqui só para ver o que a gente vai conseguir falar, só um minutinho. Deixa eu... Pronto, vamos lá, dá para a gente ir. Métodos de cocção. O que é cocção, né? A princípio, cocção é o cozimento do alimento, né? O preparo do alimento. Esse cozimento, existem várias formas de a gente conseguir preparar. Seja o cozimento, né, imerso sobre água, seja uma fritura, um assamento, né? Uma técnica de assamento por irradiação, um forno, tá? Existem métodos aí diferentes de cocção para cada alimento. Tá? Então, vamos lá. Método de cocção são todas as técnicas utilizadas no preparo de alimentos que sofram ação de calor, né? Sofram um processo de cozimento do alimento, né? Recebam uma quantidade grande de calor. Durante esses processos, os alimentos ganham texturas e sabores diferentes do in natura. Ou seja, o alimento se transforma. Então, aquele alimento que ele tinha uma certa característica quando cru, depois que passa por um processo de cocção, ele vai ter outro sabor, uma outra textura. É como uma batata. Uma batata crua tem um sabor completamente diferente de uma batata cozida, tá? E quando a gente passa para outras técnicas de cocção da batata, a gente consegue extrair outros sabores delas completamente diferentes. Uma batata cozida é diferente de uma batata frita, e uma batata frita é diferente de uma batata assada no forno, tá? As técnicas de cocção são isso, a gente conseguir extrair sabores diferentes de um mesmo alimento. E a ação do calor nos alimentos também tem características de manter bactérias e outros organismos que, se consumirmos crus, possam vir a fazer mal para o homem. Então, a remoção, né, a desinfecção desse alimento também acontece no processo de cocção, tá? Basicamente, distinguimos como 2 formas de cocção: calor seco, fritar, saltear, assar em forno,
gratinar e grelhar, tá? E calor úmido, cozinhar em vapor, cozinhar em água, brasear e estufar. Essas são as principais técnicas de cocção, né? De cozimento, de preparo do alimento, né? Vamos lá. Deixa eu tirar aqui, deixa eu ver uma... Compartilhando aqui, são 9h20, a gente tem 10 minutinhos. A gente teve uma aula também, Luiz, uma aula muito interessante e que eu preciso que você assista ela. Essa é de todo jeito, não pode fugir de jeito nenhum. Que é a aula de ficha técnica, tá lá no YouTube também. É uma aula que ela vai surgir muitas dúvidas. Todas as outras aulas elas são muito claras, é muito, muito tranquilo. Mas a de ficha técnica em si, ela é uma aula que ela vai gerar muita dúvida, tá? Então é muito importante que não perca essa aula de ficha técnica. Vamos lá. Eu queria saber, Marlene, alguma dúvida do conteúdo apresentado até agora? A gente já vai pular de módulo, né? A gente está indo para o módulo 2, e aí a gente já vai preparar ali massas salgadas, e conhecer as massas, conhecer os processos do trigo, do germe do trigo, do processo de glúten. A gente vai entender muita coisa relacionada principalmente agora também em relação à panificação. Então, eu queria saber se tem alguma dúvida aí do módulo 1 que possa ser solucionada agora. O momento é esse, a hora é essa, né? Você também, Carlos, se você tiver dúvida durante esse processo, que eu estava falando, Carlos, é que no começo da aula, é que próxima aula a gente vai fazer uma aula um pouco diferente dessas aulas que estão sendo feitas até agora, tá? Eu vou querer preparar com vocês uma pizza na próxima aula. A gente vai ver todo o processo da pizza, do meximento da massa, o amassamento da massa, processo de sova, processo de fermentação e assamento, né? A gente vai cortar essa pizza e eu vou degustar na frente de vocês para deixar vocês com muita vontade, né? E aí espero muito que nas próximas aulas vocês também, vão para casa, façam também na casa de vocês e tragam um resultado para mim, que vai ser um negócio muito bacana. A minha vontade agora era, nessa próxima aula, preparar na frente de vocês ali dentro da nossa sala de aula e todo mundo poder degustar, porque nossas aulas práticas vão ser assim. A gente prepara os alimentos, todo mundo prepara, todo mundo participa do processo de preparo, de criação daquele alimento e todo mundo come no final, né? O bacana é isso. Então, eu queria muito que vocês pudessem participar dessa próxima aula, mas infelizmente o momento não cabe, né? Mas assim, eu vou degustar aqui como se fosse por vocês, não tem problema não, tá? Então, Carlos, próxima aula, eu vou estar fazendo uma pizza aqui com vocês, eu vou estar falando sobre trigo, vou estar falando sobre massa em geral, a gente vai falar sobre massa frita, vai falar sobre massa fermentada, massa rica e massa pobre, tá? Porém, eu vou falar tudo isso narrando durante o processo da pizza, tá? Então, vou estar fazendo essa receita para vocês aqui ao vivo, para ficar uma aula diferente, uma aula mais descontraída, para vocês conseguirem ver de fato ali o processo de fabricação da coisa, tá? Vai ser muito bacana. E o que eu falei também no começo da aula, isso aí eu acho que você pegou, você já tinha chegado, é que o quanto mais a gente pudesse ser presente nessas aulas, melhor para a gente. Por quê? Essas aulas que a gente está assistindo aqui, quando a gente for para o presencial, que tudo isso passar e a gente voltar à nossa sala de aula, a gente vai rever esse conteúdo, mas o quão mais rápido a gente conseguir pegar esse conteúdo presencialmente, mais rápido e mais tempo a gente vai ter nas práticas também. Né? A gente vai chegar nas práticas com muito mais propriedade, né? E a gente vai ter mais tempo também para dedicar a elas. Então, assim, é muito importante que essas aulas, agora que estão sendo em EAD, sejam bem absorvidas, para que quando a gente vá para as práticas, a gente consiga, a gente vai repetir, tá? Não se preocupe com isso, esse conteúdo ele vai ser revisado, principalmente do módulo 2, esses processos que eu vou estar fazendo em vídeo para vocês vão ser revisados na prática, mas quanto mais a gente puder pegar nesse momento, mais interessante para a gente, tá? E a nossa aula foi isso. Eu queria só finalizar a nossa aula com outro vídeo para vocês, um vídeo que eu acho muito bacana, um filme que eu sou apaixonado, que é o Rock Balboa, e eu acho que a mensagem que essa cena, são 5 minutinhos só, mas a mensagem que essa cena passa é um negócio que eu levo para mim como filosofia de vida, e eu queria compartilhar para vocês. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, e aí eu vou estar mostrando aqui para vocês essa cena que eu acho fantástica, fantástica. Vamos lá. Deixa eu tirar aqui, Não é esse, não. Deixei aqui para o lado. Que é essa cena aqui que eu acho ela fantástica, fantástica, fantástica.
Já assisti esse filme aqui mais de 5 vezes e eu acho incrível demais. Vamos lá. Então vai lutar mesmo. Bom, começa a treinar amanhã. Ok. Eu fiz os contatos. Posso ganhar algum dinheiro nisso. Publicidade. Com certeza, faça isso. Obrigado. De nada. Tchau. Você está nervoso com a luta? Estou assustado. Parece. Eu não posso aparentar. Então você não tem que lutar. Mas eu acho que tem. Olha, viver com você não foi nada fácil. As pessoas me veem, mas pensam em você. Agora, com tudo isso de novo, vai acabar sendo muito pior. Não tem que ser, filho. Ah, mas vai ser. Por quê? Você tem muita coisa. Conseguir tudo sozinho e isso acontece. Eu estou pedindo um favor a você. Desista dessa luta. Isso vai acabar muito mal pra você e vai acabar muito mal pra mim. Acha que eu prejudico você? Acho. Tá me prejudicando. Essa é a última coisa que eu quero na vida. Eu sei que você não quer fazer isso, mas é exatamente o que tá fazendo. Não liga porque as pessoas pensam. Não te incomoda que as pessoas fiquem fazendo piadinhas de você e eu vou estar incluindo nisso. Acha que isso está certo? Você acha? Você não vai acreditar. Mas você cabia aqui. Eu segurava você e dizia para sua mãe: esse menino vai ser o melhor menino do mundo. Esse menino vai ser melhor do que qualquer um que conhecemos. E você cresceu bom, maravilhoso. Foi muito legal ver você crescer. Foi um privilégio. Aí chegou a hora de você ser adulto e conquistar o mundo. E conquistou. Mas em algum ponto desse percurso, você mudou. Você deixou de ser você. Agora deixa as pessoas botarem o dedo na sua cara e dizendo que você não é bom. E quando fica difícil, você procura alguma coisa para culpar, como uma sombra. Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Agora, se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece. Mas tem que ter disposição para apanhar. E nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele ou dela ou de quem seja. Só covardes fazem isso e você não é covarde. Você é melhor do que isso. Eu sempre vou amar você acima de tudo. Aconteça o que acontecer. Você é meu filho, é meu sangue. Você é a melhor coisa da minha vida. Mas se você não acreditar em você mesmo, nunca vai ter uma vida. Não esqueça de visitar a sua mãe. E é isso, pessoal. Finalizo a nossa aula aqui com esse vídeo e fica aí a mensagem do Rock, né? Ninguém vai bater na gente tão forte quanto a vida, né? Então, assim, ao contrário do que ele fala ali também, que o mundo é um negócio obscuro, que eu não concordo muito bem com isso, não. Acho que o mundo é um negócio muito bacana, tem muita gente bacana, tem muita gente legal, mas a gente vai passar por muita adversidade. E o que vai definir a nossa capacidade de sucesso, né, a nossa possibilidade de sucesso, é o quanto a gente consegue suportar essas adversidades e torná-las elas em oportunidades, né? Então, para toda crise existe ali uma oportunidade, existe uma coisa que a gente consegue tirar daquilo ali para fazer algo bom, para fazer algo positivo. E se a gente vê até essa crise que a gente está passando agora do Covid, é interessante, porque a gente passava por momentos em que o mundo era todo separado, dividido, ninguém queria saber de ninguém. E hoje, num momento de crise, o mundo inteiro se unindo, as pessoas se unindo, pessoas que são próximas da gente, coletando alimentos para fazerem doações,
para fazerem uma coisa bacana pelos outros. Então, de tudo, até das coisas mais ruins que a gente passar, a gente consegue tirar uma coisa boa, né? E o importante é isso, é a gente conseguir ver na dificuldade uma oportunidade. Isso para tudo, né? Para tudo que a gente vai viver, para tudo que a gente vai vivenciar. A gente conseguir tirar as oportunidades é o que vai fazer com que a gente consiga ali, de forma mais rápida, né? Conseguir o nosso sucesso, né? Então, a aula foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Espero todos vocês e mais um pouco de vocês que não estavam presentes aqui na próxima aula, tá? E é isso. Fiquem com Deus. Assistam as aulas anteriores, quem não assistiu, tá? E aí, se cuidem, não saiam de casa, evitem sair de casa ao máximo, tá? E aí, álcool gel nas mãos, se for sair, bota a máscarazinha, né? E é isso aí. Foi muito bom essa aula, foi muito bom estar com vocês. Estou muito feliz aqui com vocês que estão aqui. E na próxima aula espero vocês de novo na nossa pizza, tá? E na nossa aula de massas, né? Vai ser aula de massas. E eu vou estar preparando essa pizza e narrando os processos aí para vocês, tá? Brigadão, pessoal. Um cheiro, um abraço a todos vocês e até a próxima aula. Tô ansioso pela pizza, viu? Ansioso pela pizza, é? Já tô te devendo um bolo ainda, né? Tá me devendo um bolo e agora vai dever a pizza. Vai encaminhar a pizza via correio para cada um de nós, um pedacinho, viu? Pode deixar, pode deixar. Vamos bater nosso print. Cadê o Carlos? Apareça, Carlos. Marlene tá ansiosa pela pizza, né, Marlene? Vamos lá. Deixa eu bater o print de vocês. Todo mundo sorrindo. Show. Bate, vou mandar lá no grupo, viu, pessoal? Tchau, pessoal. Até uma próxima. Tchau, até terça-feira. Tchau.